A Assembleia Municipal do Porto debateu na passada segunda-feira várias moções acerca dos fundos comunitários. Bloco de Esquerda, CDU, PS e Independentes estiveram genericamente de acordo quanto às preocupações acerca do próximo quadro comunitário de apoio e à opacidade de que se tem revestido o processo de negociação com a Comissão Europeia. Só o PSD pretendeu defender que os interesses do Norte se encontram já bem defendidos. Não tem razão também nas críticas que faz em relação à região Norte. Primeiro, 94% das verbas deste quadro comunitário de apoio Portugal 2020, 94% dessas verbas são mesmo para regiões de convergência. A saber, Norte, Centro, Alentejo e Açores. Apenas 7% para regiões fora da zona de convergência, como Lisboa, o Algarve, a zona de transição e a Madeira. Programa Operacional Norte. Efetivamente são mais 700 milhões de euros, mas são mesmo mais 700 milhões de euros. A seguir, obviamente, quem vai gerir isto no terreno é uma agência que nós também temos algumas dúvidas, nomeadamente em relação aos programas temáticos. O PSD não conseguiria fazer passar estas ideias, expressas numa moção, e Bloco, CDU, PS e Independentes acabaram por aprovar moções que manifestam preocupação pela forma como o processo tem sido conduzido pelo Governo. Senhor Deputado Municipal Luís Artur, ao montar guerra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, está, de facto, a prestar um ótimo serviço ao centralismo endémico que graça neste país e que eu reputo como uma das grandes causas da falta de desenvolvimento deste país. Embaraça-me e possivelmente embaraçará um conjunto de pessoas aqui que usam um tema como este, que nos deveria unir. Se há tema que nos deveria unir, é este. Em usar um tema como este como arma de arremesso político, embora o tente mitigar de várias formas, numa fase em que temos escassos meses para conseguir um melhor negócio, porque o acordo de parceria é uma declaração de intenções que consagra um número de grandes números e de grandes intenções e de prioridades e objetivos. Mas há ainda aqui muito para esclarecer, concretizar e negociar. E, portanto, apelo à vossa consciência também, porque este é um tema que nos pode unir. Nós podemos discordar da semântica, podemos discordar das palavras, das vírgulas, mas este é um tema que nos devia unir. O próximo período de programação 2014-2020 é construído com base no modelo de administração e gestão ainda mais centralizado do que o anterior. Porque, por um lado, vários organismos se fundiram na Agência de Investimento e Coesão, que tem a sua sede em Lisboa, e é que define as grandes políticas de programação, certificação e controle da execução dos fundos. Os fundos comunitários decrescem em termos globais e também não é verdade que aumentem para a região Norte. Os cálculos apresentados pelo Governo omitem a distribuição das verbas do Fundo Social Europeu, que no quadro anterior estão centralizadas e agora estão distribuídas pelas regiões. Não quero deixar também de acentuar que, se por acaso formos a tempo, isso deve-se a algumas vozes que em tempo útil se levantaram contra aquilo que estava a ser feito na maior das opacidades e, dentre elas, com claramente a voz do Presidente da Câmara Municipal do Porto. Onde está a justa medida? Está refletida no acordo de parceria? Se verificarmos as dotações financeiras, concluímos imediatamente por um rotundo não, deputado Luís Artur. Não. Não foi encontrada a justa medida. Eu pergunto, novo modelo de governação, só se for novo muito velho, Sr. Deputado Luís Artur. Porque este modelo de governação é, no fundo, a repetição daquilo que já temos ouvido nos últimos quadros comunitários de apoio, com enorme aproximação e com uma enorme dificuldade de se distinguir dos anteriores. 11,6 mil milhões de euros em 4 programas temáticos geridos centralmente. Todos os fundos agrícolas e de pesca geridos centralmente. Todo o programa regional, portanto, todos os programas agrícolas e pesca, e quase tudo centralizado e colocado na mão ou da administração direta do Estado ou da administração indireta do Estado, embora esta com alguma componente regionalizada. Apenas um exemplo concreto ou 2 exemplos concretos para mostrar esta discriminação.
e este irrealismo da afetação das dotações financeiras. É naturalmente a reabilitação e regeneração urbana, que não está, senhor. Por mais que o deputado Luís Artur engendre implicações ou entrelinhas, não encontra nada, mas nada sobre isso. Nós consideramos que o que se está a apresentar como propostas, como políticas definidas pelo Governo, são notícias absolutamente inquietantes, porque para nós a passagem da gestão dos fundos europeus para um organismo diretamente ligado à presidência do Conselho de Ministros é mais do mesmo, é a insistência no centralismo que tão desastrosas consequências trouxe à região do Norte e também ao Porto. No Porto há gente que não fica calada. Nós temos, enfim, posições políticas em muitas matérias diferentes, mas queremos dizer que nós fazemos parte desse Porto que não se cala. Na sua intervenção final, o Presidente da Câmara do Porto explicou qual a leitura que o seu Executivo faz da proposta de acordo de parceria que foi entregue em Bruxelas. Se tiverem o cuidado de verificar, o JN já abriu a sua página de amanhã de manhã. Eu não posso deixar de mostrar ao Sr. Deputado Luís Artur pelo seguinte: o Sr. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, que por acaso creio que é, não sei se é Presidente da Mesa da sua Conselhia do PSD, disse assim: não voltem a enganar o Norte senão acorda a parte. Está aqui. Portanto, Sr. Deputado, façam favor de não voltarem a enganar o Norte. Senhores Deputados, cabe-me, em primeiro lugar, felicitar esta Assembleia Municipal por ter decidido promover uma discussão sobre a questão dita dos fundos comunitários e, mais especificamente, sobre o acordo de parceria. Queria felicitar o Bloco de Esquerda por o ter feito e também os outros partidos por colaborarem nesta discussão. Em primeiro lugar, nota-se alguma evolução positiva desde a proposta informal entregue em outubro até à proposta formal que agora conhecemos e que foi submetida pelo Estado português a 31 de janeiro. As alterações introduzidas do primeiro para o segundo documento terão certamente tido diversas origens. Podemos provar hoje, documentalmente, que estávamos certos quando afirmamos que a própria Comissão Europeia tinha criticado o documento na questão da distribuição regional de fundos. E para que não restassem dúvidas, entregamos aos senhores vereadores e também do PSD, na última reunião de Executivo, o documento de resposta da Comissão Europeia que o demonstra. A evolução registada na proposta portuguesa terá sido, portanto, desde logo, resultado das críticas que a Comissão Europeia efetivamente fez à primeira proposta de acordo. Não sabemos, por outro lado, se não terão sido também as nossas críticas, de muitos de nós, a influenciarem positivamente o Governo na elaboração da proposta formal entregue a 31 de janeiro, levando-o a adotar um texto menos equívoco quanto a algumas matérias, ainda que permaneça insuficientemente claro em relação a várias outras, como aliás já se percebeu pelo debate de hoje. Não deixa também de ser significativo que, do ponto de vista político, as ideias e preocupações contidas na moção apresentada por mim em reunião de Executivo e aprovado pela Câmara do Porto, tenham vindo a ser defendidas quase unanimemente pelos autarcas do centro e norte do país e até pelos responsáveis de organismos que agregam as autarquias e a coordenação regional do norte. Isso comprova, se necessário fosse, como as nossas preocupações eram mais do que pertinentes, faziam sentido e estavam bem sustentadas e que o debate fazia falta. Assim como fazia falta haver quem o lançasse nessa altura. É que não esqueço, todos esses que hoje concordam connosco, antes estavam calados. Senhor Presidente, senhores deputados, nesta matéria,
Espero que esta Assembleia Municipal possa hoje, de forma unânime, defender, com todas as suas forças e bancadas, que sim, que a Câmara Municipal do Porto não pode abdicar de tomar posições políticas, de as sufragar, de as divulgar e de considerar politicamente relevante, seja qual for a matéria que diga respeito aos portugueses. É, aliás, inacreditável que a partir do Porto e do PSD Porto, do Porto, insisto, se tenha levantado a questão da legitimidade ou da oportunidade da nossa moção. É que, e também não o esqueço, e é bom que fique registado, o mesmo PSD que deixou passar aquele texto sem oposição no Executivo, veio depois assinar comunicados institucionalmente ofensivos para a Câmara, para o seu Presidente e até para os vereadores que o próprio PSD elegeu. Recordo, para quem o possa não ter presente, que a nossa proposta e a nossa moção foi aprovada com os votos favoráveis de todos os senhores vereadores, incluindo o da CDU e um do PSD, merecendo apenas a abstenção de 2 vereadores do PSD. Não houve qualquer voto contra. Neste acordo de parceria, ou nesta proposta, se assim quiserem, não é possível a verificação de algumas das condições, nomeadamente os limites regionais e temáticos. Não existe uma definição ou previsão da alocação às regiões dos programas operacionais temáticos, que representam cerca de 60% dos fundos a que Portugal terá direito. Para fazermos uma melhor análise, precisaríamos de ter acesso, nomeadamente, aos anexos referidos no acordo, que ninguém conhece, nós não conhecemos, e perceber melhor o alcance de alguns programas sobre os quais, no documento principal da proposta de acordo, quase nada é definido quanto à sua aplicação territorial. Devo dizer, a este propósito, que o Sr. Ministro Poiares Maduro referiu em entrevistas e intervenções públicas recentes que o problema do spillover seria algo do passado e que agora garantia que as empresas beneficiadas pelos fundos comunitários teriam que apresentar obrigatoriamente atividade económica na região e não apenas na sua sede. Referiu também que os projetos de spillover vão ser muito limitados, e cito: infelizmente, nem a proposta de acordo de parceria, nem o próprio governante, por quem tenho muito apreço, quantificam valores que permitam, com transparência, verificar estas afirmações, que, não obstante, apesar de em abstrato, são positivas. Por outro lado, sabemos que no passado o maior problema do expediente do spillover não aconteceu nas empresas, aconteceu no próprio Estado Central. Como é que, por exemplo, este princípio da atividade económica se vai aplicar às entidades públicas da Administração Central? Senhor Presidente, senhores deputados, estas são realmente as questões que subsistem. Muito mais do que sabermos quais os montantes destinados ao FEDER e ao Fundo Social Europeu, ou a forma nova de cálculo do Fundo Social Europeu, como a senhora deputada Ana Lehmann já explicou, precisamos saber identificar o que correu mal nos anteriores quadros comunitários, que levaram o país a convergir, do ponto de vista médio, é verdade, mas que acentuaram as disparidades nacionais. Questão, aliás, colocada pela própria Comissão Europeia na resposta à primeira proposta de acordo de parceria e que não vemos, infelizmente, suficientemente resolvida na presente proposta de acordo, que em muitos casos mantém a lógica centralista que levou a que as disparidades nacionais se acentuassem em lugar de se atenuarem. Algumas das razões que contribuíram para a situação são evidentes e dependem única e exclusivamente de opções políticas a nível nacional, não nos sendo impostas pela Europa, nomeadamente a centralização dos processos de planeamento, decisão e implementação das políticas, instrumentos e ações, simultaneamente com a redução ou desaparecimento de organismos ao nível regional e local, resultou em políticas, programas e ações muitas vezes desadequados e desligados da realidade e das necessidades das regiões de convergência. A polarização das externalidades positivas, nomeadamente no que respeita à contratação de produtos e serviços associadas à localização dos organismos gestores em Lisboa. A concentração na capital de um montante significativo de fundos destinados e contabilizados nas regiões de convergência, através do efeito de spillover e de outros mecanismos com todos os benefícios económicos e sociais, nomeadamente ao nível da criação de emprego, daí resultantes.
Se se verificar que eu não tenho razão nas minhas preocupações, podem ter a certeza que esse é um dia de grande felicidade para o Porto, para a Câmara Municipal e para o Sr. Presidente. Muito obrigado.